domingo de bênção, esse domingo bonito. Quero convidar a igreja a se colocar de pé, e aqueles que podem. Vamos estar fazendo a leitura de um texto bíblico de bênção para as nossas vidas. Você acompanhe juntamente comigo. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Domingo de bênção, domingo de culto. E que bom que a gente pode estar aqui congregando, juntos como irmãos. Pouco tempo atrás, poucos anos atrás, estávamos numa pandemia. A gente não podia estar junto congregando. Então tem que ser esse momento de alegria para cada um de nós. Eu lembro como foi triste aquele período de a gente estar dentro de casa, às vezes assistindo culto pela televisão e não poder estar na igreja. Experimentamos por alguns meses como é a vida daquele que não tem essa rotina de igreja igual a gente tem. E eu não gostei dessa rotina, foi muito amarga para mim. Tanto é que no primeiro dia de culto, quando acabou a pandemia, eu e minha família, a gente fez um vídeo do TikTok para comemorar. E postamos um vídeo do TikTok. Depois eu mostro para vocês. Agradecendo a Deus que a gente estava voltando para a casa do Senhor. Então aproveite essa alegria, essa bênção que é nós podemos estar juntos, para você cumprimentar o irmão que está ao seu lado, celebrar com ele, dar um abraço, liberar uma palavra de vitória, de bênção sobre a vida dele. Que bom que você veio, meu irmão, que bom estar com você aqui. Deus nos abençoe. Vamos adorar ao Senhor juntos, com alegria e comunhão. Poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. És louco, exaltado, vencerá. E o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Responda ao Senhor. Já, 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 já. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, em louvor exaltado sempre será. E o teu reino jamais passará, ó eterno Deus.
a gente treinar aqui, né? Porque a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, querendo ou não. Então é melhor a gente fazer de coração, amém? Amém. Até mesmo aquelas pessoas que não creem, um dia eles vão ter que dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Vamos continuar adorando o Senhor. O filho reconhece essa canção, ela é antiga, e você conhece, cante com a gente. É uma canção muito linda, ela fala de fato ao meu coração. Vai falar o teu coração também nessa manhã. Me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Que nem isso aí. Quero que venha o teu reino, sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor e envolver em teus braços, sentir teu calor. Bem baixinho. Vai, igreja, vamos lá. O teu amor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, Vem alto aí. gera em mim uma paixão. Quero que venha. Quero que venha teu reino, sua bandeira levar, ver as nações se para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços. Vai, igreja. Teu coração. Meu coração será sempre teu. Queremos viver, Senhor. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Aleluia. Esse ano a gente vive o ano da unidade. Eu queria rapidinho contar um testemunho rapidinho. E a gente não pode ficar só no campo da teoria, né? Essa semana eu vivi uma experiência. Domingo passado eu recebi uma mensagem. Para resumir, eu queria só glorificar a Deus por essa igreja, porque de fato a gente vive aqui
a unidade. Nós estamos caminhando. Somos perfeitos? Não, mas estamos caminhando. Gálatas 2:4, Paulo vai dizer, suportar, fugiu a palavra, irmão. Gálatas 2:4. Levai as cargas um dos outros. Perdão, levai as cargas um dos outros. E o que eu vivi de fato essa semana aqui não foi teórico, foi prático. Porque Deus usou a igreja, Deus usou a vida do Beto, a vida do irmão Aquiles, para levar as cargas. E interessante que nessa passagem, no original, está falando de carregar as cargas, o peso que a pessoa não consegue carregar. Em Gálatas 2:5, Paulo vai dizer para cada um carregar aquilo que é seu. Gálatas 5. Gálatas 6 vai dizer, Paulo vai dizer, carregue as suas cargas, cada um carregue a sua carga. Mas no 2 ele vai dizer o seguinte, suportar essas cargas uns dos outros. Então isso é viver a unidade, é carregar a carga do irmão. Eu quero glorificar a Deus, porque de fato a gente não vive isso apenas na teoria. De fato eu vivi, a igreja suportou a carga que eu e a minha família estavam carregando. Eu quero glorificar a Deus por isso, irmãos. Isso não fica no campo apenas da teoria. Não foi definido que era o tema do ano simplesmente porque teria que ter um tema, mas de fato Deus quer nos levar a um nível de unidade muito grande. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Que Deus conta comigo e conta contigo. Eu quero agradecer ao Beto, ao Aquiles, a todos que oraram essa semana. Amém? E de fato, se você ainda está perdido, se sentindo um pouco afastado do convívio dos irmãos, procure a liderança. Porque de fato o que Deus quer trazer para nós nesse ano é que nós viemos viver uma unidade excelente, para que Ele glorifique o nome dele nas nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor.
Todos juntos cantamos Maranata. Aleluia. Pode aplaudir os senhores amanhã? Amém. Podeis assentar. Vou chamar aqui uma galerinha muito especial. Cadê as nossas crianças queridas? Vem aqui ao culto, nós vamos orar por vocês. Nós vamos iniciar o culto infantil. Então, as crianças podem vir aqui ao culto sem correr. Isso, olha só, cada criança mais ordeira do que a outra. Meu Deus, que bênção. Temos mais alguma criança aí? Vem aqui, cadê você? Tinha mais gente lá embaixo, hein? Tá faltando gente aqui. Cadê as meninas? Tá? Essa aqui. Tinha mais meninas. Vamos orar por elas. Amém? Fecha teus olhos, estenda a sua mão direita aqui para frente. Vamos orar por essas crianças. Senhor, abençoa a vida de cada uma delas, que sejam crianças ordeiras, cheias de saúde, protege elas em casa, do acidente doméstico, no ambiente da escola, retornaram às aulas, que não haja nenhum acidente também nas escolas. Senhor, dê sabedoria e paciência para os pais, que eles possam criar essas crianças no caminho do Senhor, como diz a palavra de Deus, ensinando a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela for grande, não venha se desviar dele. Abençoa também os professores, dê a eles também muita sabedoria e dinâmica nessa sala de aula, para de uma maneira criativa implantar no coração dessas crianças a palavra de Deus, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Podem ir para a salinha, sem correr. Quem correr não vai ganhar lanche, hein? O tio Beto falou, eu não. Amados, vamos ter a apresentação de um vídeo agora. Gostaria de aprender Libras e se comunicar com os surdos? Libras não é só uma língua, é inclusão, acessibilidade, é construir pontes. Aprender Libras amplia a sua forma de ver o mundo e também te dá novas possibilidades pessoais, profissionais e ministeriais. Você quer fazer a diferença? Agora é o momento. A Igreja Batista Missionária do Maracanã está com inscrições abertas para o curso básico de Libras. Mas corre! As vagas, elas são limitadas e as inscrições vão até o dia 13 de fevereiro. Sou Mônica Oliveira, professora e intérprete de Libras e também corda, filho ouvinte de pais surdos. Garanta sua vaga e venha aprender Libras. Para maiores informações, comente "Eu quero". Temos mais um vídeo.
quantas atividades na nossa agenda? Conseguiram memorizar todas? Eu tentei, mas não consegui memorizar todas. Mas temos algumas atividades específicas para cada grupo. Espero que você tenha se atentado àquela que pega o seu grupo, pega a sua faixa etária. Eu quero destacar aqui o curso de Libras, que falou de uma data. Quem marcou a data, limite das inscrições? Quando? 13 de fevereiro. 13 de fevereiro, limite. Então, hoje já é dia 8 de fevereiro, está chegando o fim do limite dessa data para se inscrever para o curso de Libras. Então, quem quiser fazer essa inscrição, eu queria de mais informações, pastor, por quem eu falo? Por quem eu faço a inscrição? A nossa irmã Flávia, você vai estar fazendo a inscrição. Vimos ali quantas atividades, passou o período de janeiro, nosso mês de férias, as atividades estão voltando a todo vapor. Vimos ali aula de música, a gente pode ver que a banda de adolescentes praticamente vão estar tocando aqui, banda de adolescentes, olha aí, um sorriso, Alberto. Banda de adolescentes vai estar tocando aqui agora, já fazem parte dessa equipe que está estudando música aqui na igreja. Em março a gente retorna às aulas de música aqui na igreja. Vamos ter uma super novidade aqui na igreja também, que a partir de o próximo sábado, já Demi, a data em março também vamos ter aula de Muay Thai aos sábados às 15 horas com o professor Rodrigo, certificado capelão esportivo. Às 15 horas, aula de Muay Thai aqui na igreja. Muitas atividades. Esse vídeo eu acredito que vai ser divulgado lá no grupo da igreja, certo? Comunicações da igreja, e você vai pegando todas as datas ali, ou seja, muita coisa para que nós possamos estar orando. Então vamos ter agora um momento também de dízimos e ofertas, e ao final desse momento de dízimos e ofertas, vou convidar a igreja para juntamente a gente estar orando por toda essa agenda, por cada líder, por cada equipe que vai estar trabalhando, amém? Agora é o nosso momento de dízimos e ofertas. Eu gostaria que você, como está na Bíblia, ofertasse de todo o coração, um coração feliz, coração alegre. Se você é visitante, fique à vontade aqui em nosso meio. É um compromisso prioritário dos membros da IBNR.
você ore juntamente comigo e ore depois também pela agenda da igreja. Temos uma lista de nomes aqui. Opa. Aurora foi um aninho, certo? A Aurora pequenininha. Então, já foi? Papai e mamãe, se tiver, pode vir aqui representar. Sara Garcia, Stephanie Ribeiro, Gabriele de Oliveira, Marlene Pereira. E temos aqui também bodas, Derek Mendes e Thaís. Bodas. Quantos anos, Derek? 5 anos de casado. Esse pessoal que eu fui chamando o nome, está aqui, pode vir aqui à frente, por favor. Isso, vem aqui à frente. Nós estamos orando por vocês. Pode vir aqui na frente, todo mundo quer ver vocês. E no meio, isso. O pessoal vai estar orando, vamos estar orando por eles primeiro. Vamos fazer essa oração aqui de maneira separada. Vamos orar pelos aniversariantes, pessoal das bodas, amém? Senhor, nós agradecemos pelo Senhor, pela vida de cada irmão que está aniversariando, pelas bodas do Derek e da Thaís. Senhor, que o Senhor possa dar a eles muita saúde, que a mão do Senhor esteja sobre a vida deles, que eles possam fazer bom uso desse presente tão precioso. É tão precioso que nem tem preço, que é a vida. O dom da vida é o Senhor que dá, e nos dá de presente mais um ano de vida para cada um desses irmãos e irmãs. Que eles possam continuar firmes nos caminhos do Senhor. E para o casal, que o amor deles possa estar se multiplicando conforme o dia passa e que essa união possa se tornar exemplo para os jovens que ainda vão se casar. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Queria saber se tem algum irmão que queira receber oração. A igreja permanece sentada? Não. Se permanece de pé, que oração mais um pouquinho, por favor. Se tiver algum irmão que deseja receber oração, quer vir aqui à frente, um agradecimento, um propósito especial do Senhor, vou orar pelos dízimos, pelas ofertas, e vou orar também por vocês. E retoma aquela fala anterior, do nosso compromisso, está orando por essa agenda da igreja, que está bem extensa, e é para glorificar o nome do Senhor, para que tudo corra bem, para que alcancemos o objetivo. Qual o objetivo? Glorificar a Deus em todas as nossas ações e nossas atitudes. Amém? Senhor, oramos a Ti agradecendo pelos dízimos e ofertas, cada irmão que contribuiu, que tem contribuído, os projetos missionários da igreja, nosso projeto de climatização das salas ali de música, nas salas das crianças, no nosso andar, no nosso prédio da educação aqui da igreja. Senhor, agradecemos ao Senhor também pela vida de cada irmão que está aqui na frente, aqueles que estão apresentando ao Senhor um pedido de oração, estão passando por uma necessidade, seja de enfermidade de um parente, solicitando ao Senhor, clamando ao Senhor por uma cura, que a mão do Senhor possa alcançar. Se tem alguém triste, que está com o coração abatido, amargurado, que venha a alegria do Senhor sobre esse coração, renovando a esperança dessa vida e dessa alma. Senhor, oramos também pelos dízimos e ofertas, que o Senhor possa dar sabedoria aos administradores aqui desta igreja para aplicar de uma maneira inteligente os recursos que o povo de Deus tem depositado aqui nesse gasofilácio, em o nome santo de Jesus. Amém. Pode se assentar e saia daqui com esse compromisso no coração. Continuar orando pela agenda da igreja. Amém? Vamos receber o pregador, André. Pode vir, André. Bom dia, igreja. É sempre uma grande alegria estar na casa do Senhor, amém? É uma bênção estar aqui, é com muito temor, que aceito, para a gente refletir rapidamente essa manhã. O texto está lá em 1ª Carta de Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13, só 2 versos. Se puder abrir a sua Bíblia, seja física ou digital, e mantê-la aberta, a gente vai refletir nesses 2 textos. Nesses 2 versos, né? 12 e 13.
1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, capítulo 12, versos 12 e 13. Todos acharam? Então lemos a palavra de Deus. Minha versão deve estar um pouco diferente da sua, minha NTLH, né? Nova tradução da linguagem de hoje, diz assim o texto: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Verso 13: Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Vamos orar, mesmo assentado, pode curvar sua cabeça, vamos orar, agradecer e pedir a Deus que fale em nossos corações. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque temos acesso ao conhecimento de Ti, Deus. Obrigado por esse momento tão importante que é o momento que vamos receber do Senhor orientações através da Tua palavra e também do esclarecimento que vai ser dado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, fala profundamente aos nossos corações. Queremos ouvir e compreender a Tua palavra e, sobretudo, queremos colocar em prática aquilo tudo que aqui aprendemos de Ti, Senhor. Ajuda-nos no nosso dia a dia a refletir a Tua vontade e a Tua pessoa, Deus. Que no nosso dia a dia as pessoas olhem para nossas vidas e vejam que somos servos e servas do Senhor. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse ano a gente está pensando no tema de unidade. Só que o pastor Selmi dividiu esse tema de unidade em subtemas. E esse mês de fevereiro a gente vai falar sobre a unidade a partir da ação do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus colabora para a igreja estar unida. E esse texto foi um texto que me veio inspirado por Deus para a gente poder pensar sobre a ação do Espírito Santo de Deus e como manter esse corpo unido, como manter esse corpo bem ajustado, como manter esse corpo de forma saudável. E é interessante porque quando a gente olha para a sociedade, olha para a nossa geração, a gente vê uma geração marcada por fragmentação. E é tão fundamental que a gente pense, que a gente reflita sobre a unidade nesse momento, nessa geração. Porque a gente tem várias pessoas falando que o importante é cada um viver do seu quadrado. É cada um viver a sua vida. É cada um estar fazendo aquilo que melhor lhe apraz. Se a gente olha para essa geração, se a gente olha para a sociedade, a gente vai ver lá um raio-x, de fato. Cada um vivendo a sua própria vida, sem levar em consideração o outro. E aí o que deveria ser testemunho de comunhão torna-se não raramente um espaço de competição. Porque aquilo que a gente vive lá fora na sociedade, muitas das vezes adentra nosso modo de ser, nosso modus operandi, nossa forma de vida dentro da igreja. Então a gente vive lá fora uma competição sem igual. Eu preciso ser melhor que o outro, eu preciso me sobrepor ao outro, eu preciso fazer fazer aquilo que diz respeito às minhas necessidades, sem olhar para o outro. E essa maneira de viver acaba adentrando a igreja. E a gente acaba entrando numa loucura competição espiritual dentro da igreja. Mas uma pergunta muito profunda se impõe diante de nós no contexto eclesiástico, na nossa vida com Deus. O que verdadeiramente une a igreja? Já parou para pensar nisso? O que de fato une a mim e a você? O que de fato faz com que nós estejamos aqui hoje, nessa manhã, sentados no mesmo espaço físico? Será que é a personalidade do pastor? Será que é o estilo de culto, que eu gosto bastante? Será que é a tradição denominacional? Já parou para refletir? Você tem uma resposta para isso? O que de fato nos une aqui nessa manhã?
E aí o texto do apóstolo Paulo aqui, ele vai ser muito categórico para dizer, nós somos um corpo. A palavra de Deus nos une para dizer que é a ação do Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que nós sejamos esse corpo de Cristo. E aí, 1 Coríntios aqui, capítulo 12, Paulo vai dizer que a igreja ela tinha um grande problema. Qual era o problema da igreja em Corinto, no capítulo 12, que Paulo quer resolver? Todo mundo tinha um dom. Cada pessoa desenvolvia um dom dentro da igreja. E ao desenvolver esse dom, começaram, assim como hoje, naquele momento histórico, a dizer que um dom era melhor que o outro. Então aquele que tinha o dom de cura, dizia que o dom de cura era melhor que o dom de línguas. Aquele que tinha o dom de língua, dizia que o dom de línguas era melhor que o dom de cura, e assim por diante. Cada um fazia a promoção do seu próprio dom, dizendo que o que fazia diferença na igreja, naquele momento histórico, era o seu dom e não o dom do outro. Esse era o problema. E é interessante porque se a gente olha um pouco para trás, no capítulo 11, do 1 Coríntios, Paulo tinha um problema muito parecido com esse para resolver. Se vocês lembram, é o texto áureo que fala sobre a ceia do Senhor. O que eles estavam fazendo ali naquele momento da ceia? Eles estavam comendo, e o outro, muitas das vezes, de tanto um comer, os outros ficavam sem comer. Se a gente olha um pouco mais para frente, o capítulo 13, do 1 Coríntios, tem aquele texto do amor, que todos conhecem, né? Geralmente de casamento cita esse texto. E qual é o grande problema desse que Paulo está tendo que resolver no capítulo 13? É a mesma questão. Muitos faziam coisas, mas isso que eles faziam na igreja não tinham o que? Aquilo que era o principal, que era o amor. Faziam para se sobressair, faziam para se enaltecer enquanto pessoa. Mas, enquanto eles se enalteciam, enquanto eles se dedicavam por si próprios para ter o seu status quo, né, para se diferenciar dentro da igreja, quem sofria? A unidade da igreja. E é importante que Paulo vai destacar aqui nesse capítulo 12, que a igreja, assim como no 11, no 13, assim como todos os capítulos de 1 Coríntios, Paulo vai falar reiteradamente, de várias maneiras sobre isso, que a igreja precisa viver unida. Aqui no capítulo 12 ele vai dizer que essa unidade ela advém a partir da ação do Espírito Santo. Nós somos um corpo espiritual consolidado e mantido, sustentado simplesmente pela ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Se não fosse o Espírito de Deus em nossas vidas. A unidade ela não nasce da organização humana. Não é o ajuntamento de pessoas que faz com que essas mesmas pessoas sejam unidas. Mas a gente crê, pela palavra de Deus, que a unidade da igreja ela nasce e desenvolve a partir exclusivamente da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque se a gente pensar, por exemplo, em instituições que estão lá no mundo, e se a gente olhar para uma escola que está cheia de alunos, que está cheia de professores e tantos outros profissionais que compõem ali o corpo de profissionais de uma escola, se você perguntar assim, eles estão todos unidos ali, porque eles estão no mesmo espaço físico. Nem sempre estão unidos. Né? Quantas vezes a gente vê alunos que estão na mesma turma e não sabem nem o nome do coleguinha da turma, não estão unidos. Se a gente olha, por exemplo, uma instituição militar, existe uma hierarquia, mas a gente pode dizer que porque eles estão ali no mesmo espaço físico, eles são unidos? Nem todos estão unidos. E assim por diante. Mas na igreja, nós não somos simplesmente uma organização humana, nós somos o corpo de Cristo. E quem mantém esse corpo unido é a ação do Espírito Santo de Deus. É isso que o texto está dizendo aqui de forma muito categórica. E aí, como tema, quero propor para a nossa reflexão aqui que a unidade ela é exclusivamente uma ação de quem? Do Espírito Santo. A unidade como ação do Espírito Santo. E esse texto, primeiramente, vai dizer que o Espírito Santo age na diversidade para consolidar a unidade. É isso mesmo. Nós somos um corpo, mas somos muito diferentes. E olha o que o texto diz: Cristo é como um corpo, o qual esse corpo tem muitas partes, nesse verso 12.
E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam o que? Um só corpo. Mas é dentro dessa diversidade que o Espírito Santo de Deus age para manter o que? A unidade. Mesmo sendo diferentes, todos nós somos o que? Unidos. Paulo utiliza a figura do corpo como ilustração pedagógica para descrever uma realidade fundamental da igreja. A igreja é corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versos 4 e 5 vai dizer: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nessa perspectiva, a unidade não é algo que construímos, é algo que recebemos por meio da graça de Deus. Por isso que nós não podemos classificar a igreja como instituição, porque a igreja não é uma instituição humana, a igreja é o corpo de Cristo. Por mais que, do ponto de vista legal, na sociedade a gente precisa ser chamado enquanto instituição, a gente precisa ter um CNPJ, a gente precisa ser organizado para poder estar de acordo com as leis humanas. Mas a igreja não é algo humano, a igreja é algo divino, porque a igreja é o corpo de Cristo. Consegue perceber? Nós aqui estamos juntos, embora com muitas diferenças, temos pensamentos diferentes, temos preferência de cores diferentes, temos histórias de vidas diferentes, viemos de lugares muito diferentes, temos manias diferentes, somos muitíssimos diferentes, mas a nossa unidade está exatamente porque somos corpo de Cristo. E isso não vem de nós, isso não vem da boa vontade nossa, isso vem como graça de Deus. Isso porque nós fomos agraciados pelo Senhor, de ao aceitarmos Jesus, ao reconhecermos Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas, nós fazemos parte agora de um corpo. O Espírito Santo decide qual parte do corpo seremos e, consequentemente, fazemos parte do corpo de Jesus Cristo. E aqui é interessante, porque quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus faz com que a gente faça parte desse corpo. É Ele que concede a cada um de nós que nós sejamos parte desse corpo. Mas eu, nem você, nós não conseguimos escolher qual parte nós somos desse corpo. Eu não posso dizer que eu sou o nariz, eu sou o olho, eu sou o pé, eu sou o dedo, eu sou a mão, eu sou o braço. Quem diz o que eu sou nesse corpo é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai definir qual é a minha função dentro desse corpo. É o Espírito Santo de Deus que vai definir o que eu irei fazer dentro desse corpo, o que eu serei dentro desse corpo. E John Stott vai nos auxiliar quando ele diz: a igreja não é uma associação voluntária de indivíduos religiosos, mas uma nova humanidade criada por Deus em Cristo. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não deixamos de ser pessoas, mas nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós não fazemos mais a nossa vontade. Sabe aquilo de que, eu tenho preferência por isso, mas eu gosto daquilo. A partir do momento que nós somos nova criatura, nós temos uma nova humanidade. Nós agora não fazemos o que nos apraz, mas agora fazemos aquilo que Deus determinou que façamos. Nesse corpo, eu sou não o que eu quero ser. Nesse corpo, eu sou aquilo que Deus determinou que eu fosse. Percebe a diferença? Quando eu aceito a Jesus, eu deixo que Jesus determine o que eu seja, por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Nesse corpo, eu vou ser aquilo que Ele quer que eu seja. Desse modo, deixamos de nos esforçar para estarmos certos e concentremos nossas energias em preservar a unidade dentro da diversidade. Porque quando fazemos parte desse corpo, quando o Espírito Santo determina o que eu faço dentro desse corpo, são as regras dele, são as determinações dele.
E aí, quando eu entendo que é Ele que diz o que eu preciso fazer nesse corpo, eu não vou concentrar minhas energias em brigar com o outro, porque eu queria fazer o que o outro faz, e nem o outro vai brigar comigo, porque ele quer fazer algo que eu faço. Mas é pela ação do Espírito Santo de Deus que harmoniza e diz o que cada um de nós vamos fazer dentro desse corpo. E aí o meu esforço, a minha energia vai ser em preservar a unidade. A minha energia, o meu esforço vai ser em se dedicar a fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que eu faça. Quando há desunião, é porque não há ação do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus é muito explícita quando diz: onde há o Espírito, há paz. Quando o Espírito age na minha e na sua vida para dizer aquilo que a gente precisa fazer, não vai ter sobreposição. Consegue entender isso? Eu faço parte do corpo de Cristo porque eu sou igreja, mas nessa igreja eu faço aquilo que não está dentro da minha vontade, mas está dentro da vontade da ação do Espírito Santo de Deus. E onde o Espírito Santo de Deus me colocar, pode ter certeza, vai dar frutos. Então, se está tendo conflito dentro da igreja, é porque nós não estamos ouvindo e deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas. Mas o texto vai mais ainda dizer para nós que o Espírito Santo age em nós para manter a unidade. Olha o que o texto diz logo na parte A do verso 13. Assim também nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados por quem? Pelo mesmo Espírito. Para formar o quê? Um só corpo. E aqui é interessante porque muitos daqueles que falam: eu não encontrei o meu lugar naquela igreja, eu vou para outra igreja. Como se na outra igreja ele fosse fazer algo diferente do que ele fazia aqui nessa igreja. Como se lá o Espírito Santo fosse pedir para essa pessoa fazer uma coisa diferente do que está pedindo para cá. O Espírito Santo de Deus não é confuso. Se ele determinou que você faça algo aqui, aonde quer que nós formos, é o mesmo Espírito agindo em nossa vida. Ele vai querer que a gente faça a mesma coisa onde quer que a gente esteja. Só que ele nos coloca nesse corpo. E ele mantém essa unidade agindo na nossa vida. Para a gente permanecer nesse corpo, a gente precisa da ação do Espírito Santo de Deus em nós. O texto bíblico é explícito, pois enfatiza que a unidade é uma ação direta do Espírito Santo. Aqui não se trata de uma experiência sobrenatural, mas de uma ação transformadora do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Para que a gente permaneça nesse corpo, o Espírito Santo de Deus precisa agir em nós e a gente precisa estar atento para poder deixar o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida. E como que o Espírito Santo de Deus age na nossa vida? Nos transformando, mudando o nosso ser, nosso caráter, nossa visão. Agora a nossa vida não é de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, com a minha história. A minha vida a partir de hoje, pela ação do Espírito Santo, pela transformação que Ele fez em mim, é seguir aquilo que Ele quer que eu faça. Éramos perdidos, hoje nós somos salvos. Estávamos condenados, mas hoje somos libertos. Tínhamos uma sentença de morte, mas hoje nós vivemos a vida eterna. Nós éramos um antes da ação do Espírito Santo de Deus. Agora que somos corpo de Cristo, nós somos totalmente diferentes. Olha o que Gálatas vai dizer, capítulo 3, verso 28. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois o quê? Um em Cristo Jesus. Todos nós somos um, pessoas transformadas pela ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quebra as fronteiras que o pecado construiu. Se a gente olhar lá para a sociedade, lá fora, o mundo se organiza em castas, em organizações de minorias, raça, classe, cultura, as questões de passado, as mazelas que foram vividas, o status social, o status quo. É assim que o mundo lá fora se organiza, dentro da igreja diferente.
Assim, lá fora, a organização é por meio do pecado. Mas a igreja não pode se organizar dessa maneira, porque nós somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós não somos diferentes por classe, cor, raça, status quo, quanto ganhamos, salário, o trabalho que fazemos. Nós não temos essa divisão. Todos nós somos corpo de Cristo. Somos transformados para todos sermos iguais. Desse modo, todos nós que somos salvos em Cristo Jesus, fomos santificados pelo Espírito Santo, e precisamos entender que não é a diversidade, não são as coisas que fazem com que nós somos diferentes, que é o grande ameaçador da unidade na igreja. Mas a grande ameaça da igreja é o pecado. O que é o pecado? O pecado, quando a gente olha lá para Adão e Eva, é não fazer a vontade de Deus. É dizer para Deus: eu sei o que é melhor para mim. Então, o que você está dizendo para mim, eu não vou considerar. Foi isso que Adão e Eva falou para Deus. Porque quando Deus determinou que eles não comessem do fruto da árvore, e eles disseram: não, eu vou comer. Eu vou fazer a minha vontade, vou fazer a vontade de Deus. Então, o que ameaça a igreja não é sermos diferentes. O que ameaça a Deus não é a diversidade entre nós. O que ameaça a unidade da igreja é o pecado. É quando nós não fazemos aquilo que o Espírito Santo de Deus manda que façamos. Quando a gente faz aquilo que a gente acha que é melhor para nós. Então a gente precisa ter muito cuidado. Enquanto estivermos sob o comando do Espírito Santo de Deus, nós estaremos unidos. Mas quando nós deixarmos de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, aí sim, isso é uma ameaça para que a gente não continue unido. Em terceiro lugar e último, o Espírito Santo nos coloca como corpo, unidos. O Espírito Santo age em nós para que a gente possa ser transformado. Mas o Espírito Santo também age constantemente para sustentar essa unidade. E na parte B do verso 13 vai dizer: a todos nós foi dado de quê? Beber do mesmo Espírito. E aqui o sentido de beber, no sentido mesmo de se nutrir, se alimentar. O Espírito Santo promove o sustento de forma contínua, não apenas em momentos específicos, mas com uma presença constante que nutre, mantém a unidade, sendo fonte de vida para todo o corpo de Cristo. E é interessante que o Espírito Santo de Deus age em nós para nos transformar. Tá, fomos transformados. E agora, o que fazemos? Continuamos dependentes do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa permanecer unido. Consegue perceber? O Espírito Santo de Deus age para que a gente possa ser corpo. O Espírito Santo de Deus nos transforma para que a gente possa estar nesse corpo. Mas é o Espírito Santo de Deus que continua agindo constantemente na minha e na sua vida, para que a gente permaneça nesse corpo em unidade. E aí é interessante, porque para que a gente possa permanecer em unidade, eu faço um paralelo aqui com o celular, né? Todo mundo tem um celular hoje em dia, mesmo aquele que não é um smartphone, né? A gente tem um exemplo aqui do nosso querido irmão Altair, né? O irmão Altair não é um smartphone, mas ele tem um celular, mas ele se comunica com ele. Mas graças a Deus por isso. Só que para ele continuar usando o celular, o que ele precisa fazer? Recarregar. Independente se o celular é de uma alta tecnologia, o último, né? O último que saiu foi o iPhone 17, né? E parece que o Samsung está no 25, né? Independente se o seu celular é de última geração, de alta tecnologia, independente se o celular é aquele celular que só tem teclas, né? Físicas, que só faz ligação e recebe ligação, mas todo celular precisa de ser recarregado para usar. Para que a gente possa manter a unidade,
na Igreja Batista Missionária do Maracanã, nesse corpo, que somos o corpo de Cristo, a gente precisa recarregar todos os dias. E essa carga vem do Espírito Santo de Deus. Não tem como nós mantermos a unidade entre nós se nós não tivermos um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E alguns dizem, né? Eu vou para a igreja no domingo para recarregar minhas baterias espirituais. Quando na verdade essa bateria que em nós precisa ser recarregada para que a gente possa manter essa unidade todos os dias. Todos os dias a gente precisa estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Até porque a unidade da igreja, e aqui em janeiro a gente pensou muito sobre isso, refletiu bastante sobre os fundamentos da unidade. Essa unidade, ela precisa ser vivenciada todos os dias. E não só domingo na igreja. O Marcos aqui deu um exemplo, né? Ele precisou estar unido com a igreja. E a igreja esteve unido com ele e não era dia de culto, né? Não era o momento do culto. Porque a gente precisa estar unido. A gente precisa desse sustento do Espírito Santo. Sozinhos não vamos conseguir. Nós precisamos do Espírito Santo. Sozinhos nós não vamos dar conta de estar unidos com aqueles que são muito diferentes de nós. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E é sobre esse olhar, assim como precisamos de água e comida todos os dias para manter o nosso corpo saudável, a presença do Espírito Santo é como essa fonte de vida, nos sustentando e nos dando condições de viver a unidade diariamente. Todo dia a gente come, todo dia a gente bebe, porque a gente precisa nutrir, a gente precisa dar força para o nosso corpo, para a gente poder viver, para essa unidade estar viva, para essa unidade estar pulsante entre nós, seja no domingo, seja na segunda, ou qualquer dia da semana ou do mês. A gente precisa estar sendo sustentado constantemente pelo Espírito Santo de Deus. Então, que a gente viva esse Espírito Santo todos os dias em nossa vida. E aí, quando a gente pensa nesse sustento do Espírito Santo de Deus, a gente vai entender que o foco não está no dom. Porque o grande problema aqui que o apóstolo Paulo precisa resolver, porque todo mundo estava com um foco aonde? Nos dons, dizendo, porque eu tenho um tal dom, esse tal dom é melhor. Mas o foco não está no dom, não está na experiência, não está na forma como a gente usa o dom, o foco não está nas pessoas, mas o foco está na atuação do Espírito Santo de Deus, que dá o dom para cada um de nós exercermos em unidade. Percebe que o texto está deixando muito bem explícito para nós aqui. O dom é algo importante? É. Mais importante do que o dom é aquele que dá o dom a cada um de nós. É aquele que promove a unidade do corpo de Cristo, para que esse dom fortaleça a unidade. Então é a partir do lugar de dependência e centralidade do Espírito Santo em nossas vidas que encontramos a condição necessária para vivermos a unidade. Então, se a gente não tiver o Espírito Santo como central na nossa vida, se a gente não tiver a dependência do Espírito Santo em nossa vida, nós não conseguiremos viver em unidade. Nós estaremos fadados ao fracasso da unidade, porque é somente quando o Espírito Santo de Deus é o principal, somente quando o Espírito Santo de Deus, quando nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus, é só assim que conseguimos viver em unidade. E nessa breve reflexão, parto para a conclusão agora. E aí a gente conclui dizendo: a unidade como ação do Espírito Santo de Deus se concretiza quando o Espírito Santo de Deus age na diversidade para consolidar a unidade. O Espírito Santo de Deus age em nós para manter essa unidade. E o Espírito Santo de Deus age constantemente para sustentar essa unidade. Então, é o Espírito Santo de Deus a centralidade aqui. Não é o dom, mas é o Espírito. Para que a gente possa se manter unido. Que independente do dom que tenhamos, mas é o Espírito Santo de Deus que age na vida de cada um de nós. E aí a gente precisa, de maneira prática, eu gosto muito de trazer o texto de forma, pé no chão, prático entre nós. E a gente precisa
refletir sobre isso, né, de forma prática, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí uma pergunta retórica que é necessária que a gente faça. Estou servindo humildemente o corpo de Cristo com o Espírito Santo me deu como dom? Será que eu estou deixando o Espírito Santo de Deus agir na minha vida para que eu possa, de maneira humilde, servir ao meu irmão, à minha irmã, servir para que essa unidade seja fortalecida? Uma outra pergunta importante para a gente fazer: estou deixando o Espírito Santo de Deus ministrar sobre mim para que eu possa edificar e honrar o corpo de Cristo? A unidade da igreja precisa de mim e de você. Para que a unidade aconteça entre nós, é preciso que a gente se proponha a deixar o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas. É preciso que a gente se proponha a fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus mandou que nós fizéssemos. E aí, para terminar, para concluir, a unidade não diz sobre nós, mas a unidade diz sobre aquele que age em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Quando nós deixarmos e tirarmos o foco de nós e colocarmos o foco no Espírito Santo de Deus, de fato a Igreja Batista Missionária do Maracanã vai viver a unidade. Porque não é nada sobre nós, nunca foi sobre nós, sempre é sobre o que o Espírito Santo de Deus faz por meio da nossa vida. Quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos e formos cheios do Espírito, nós vamos viver de fato em unidade. Mas isso requer renúncia, requer que eu negue a mim mesmo, requer que eu negue as coisas que eu quero para viver as coisas que o Espírito Santo de Deus quer para mim, quer para você. E é de fato assim que a gente vai viver em unidade. Não é sobre nós, mas é sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus faz na vida de cada um de nós. Amém?
vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Vamos dizer mais uma vez para a igreja, somos corpo? Somos corpo, e assim, se você puder dizer isso para o irmão, vai ser mais verdadeiro ainda. Unidos, uma família, qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Amados, lembrando, quarta-feira, 19h30, nosso culto de oração. Domingo que vem, domingo de carnaval, EBD, 19 horas. Espero que eu relembrei que o pastor Carlos, 19 horas. Culto de oração, 19 horas. Porque na antiga igreja que eu era, o culto de oração era 19h30. Essa é a confusão. Então, 19 horas, EBD. Hoje à noite, culto. 18h30. Culto hoje, 18h30, certo? 18h30, culto hoje à noite. E domingo que vem, que é domingo de carnaval, EBD pela manhã, 9 horas. Culto normalmente. Não teremos o culto à noite, domingo que vem. Mas pela manhã, normalmente. Hoje à noite, 18h30, culto. Quarta-feira, 19 horas, culto de oração. Semana que vem, EBD e culto pela manhã normalmente e à noite também. Vamos? E tem cantina hoje. Tem cantina hoje. Pelo amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a nossa vida, não só hoje, mas para todo sempre. Quem crê, diga amém. Tenha um domingo excelente e à noite eu te encontro aqui novamente. Semana de academia. Já temos alguma coisa. Conta aí, como foi a semana de academia? Por honra, poder e glória, pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, podem ao eterno Deus. Toda língua confessará que o grande glória todo Ele tornará. Em novo exaltado sempre será. E o Deus jamais cansará. É o eterno Deus. Eu pensei que Louvor e honra, poder e glória, pertencem ao nosso Deus.